Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Em que valor, em que espaço que eu ocupo? O que acontece dentro das quatro paredes? Qual é o meu lugar? E qual que é a valorização que eu tenho? E o que mais, assim, me pegava no meu casamento é realmente chegar em casa e ver aquela cara feia. Olha, o que eu vejo primeiro é que, lembra que eu falei que você tem que ter um propósito. Primeiro você tem que se programar e ter um propósito na sua vida. E se eu hoje não estiver casada, o que eu vou fazer na minha vida? Porque o dinheiro não cai do céu. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Juliana Quimina, psicóloga e psicanalista, e esse é o podcast Reinventando Mulheres. O que as mulheres desejam para além do casamento e da maternidade? Esse não é um podcast apenas de psicanálise, mas nessa primeira temporada, ou enquanto durar, dividirei a minha experiência pessoal com outras mulheres que puderam se reinventar a partir de uma separação. Olá, seja bem-vinda ao Reinventando Mulheres. Hoje eu estou aqui com a Fátima Henriques e eu tenho o privilégio de poder apresentá-la para vocês. Eu tenho a alegria de receber uma mulher que foi e continua sendo uma grande referência na minha vida. A Fátima é o exemplo vivo de como é possível se reinventar após uma separação. Com muita coragem e determinação, ela transformou um momento de ruptura em um ponto de partida para construir uma nova história. No mercado imobiliário de São Paulo, Fátima é uma referência. Já foi diretora de vendas em uma grande empresa e atua com vendas de apartamentos de alto padrão. Construiu um relacionamento sólido tanto com clientes quanto com grandes incorporadoras e construtoras da cidade. Sua trajetória de sucesso, em que já foi entrevistada por importantes veículos como Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Mais do que isso, mostrou com sua força e resiliência que o trabalho pode ser um caminho de liberdade, dignidade e independência financeira. É com muito carinho e orgulho que eu recebo aqui uma mulher que admiro profundamente e que inspira tantas outras com sua história de reinvenção. Seja bem-vinda, Fátima. É um prazer estar aqui, Juliana. Eu me sinto honrada de estar aqui com você e fazendo parte desse podcast, porque realmente eu vi crescendo junto com as minhas filhas e isso não tem preço. Estar aqui, para mim, é um presente. Né? Estar aqui com você, com o seu público, e o que eu puder encorajar e incentivar o setor das mulheres, né? Eu estou aqui para poder colaborar. Claro. E para começar, Fátima, eu queria te escutar e queria te ouvir como que era a sua vida antes da separação. Olha, eu acho que antes de falar da separação, acho interessante contar um pouco de onde eu vim, como eu me casei. Então, na realidade, eu me casei muito nova, eu nem entendi direito o que era um casamento naquela época. Hoje, eu sou uma mulher sênior, né? E eu me casei com 18 anos. O meu marido, meu ex-marido é 10 anos mais velho do que eu, e naquela época eu estava encantada, namoramos 6 meses e aí acabei me casando com 18 anos. Aos 19 eu tive a minha primeira filha. E antes de casar, eu já sempre fazia alguma coisa junto com a minha família para poder dar algo melhor para minha mãe, e sempre estava buscando alguma reinvenção financeira. Eu sempre tive muito isso, e eu sempre ajudei muito a minha mãe, desde pequena. Eu fiz o técnico de secretariado no Álvares Penteado, eu fiz cultura inglesa, mas sempre uma batalha grande, né? Então não foi nada fácil. Então, quando eu me casei, para mim eu estava assim encantada, mas logo percebi que aquela batalha de trabalho ela ia ter que continuar. E engravidando, óbvio, eu percebi que eu ia ter que trabalhar muito para poder dar a educação que eu gostaria de dar para minha filha. Então, eu me casei e comecei
já logo no início, já continuar trabalhando e buscando um fato novo para poder trazer um lado financeiro maior, para poder ter as minhas coisas, proporcionar para minha filha o que eu queria. E como é que foi, assim, durante o casamento? Aonde que você sentiu que começou uma crise ali, pensou numa possível separação? Então, na realidade, o que aconteceu? Logo que quando eu tive a Luana, que foi a minha primeira filha, que é a minha primeira filha, eu entendi que o que eu estava fazendo não fazia sentido, eu tinha que fazer muito mais para poder proporcionar o que eu queria para ela, né? E aí eu comecei a trabalhar numa empresa e fui para o caminho da arte. E logo eu encontrei o mundo da cartonagem, que hoje você tem tudo é cartonagem, mas naquela época, imagina você há 40 anos atrás, o que era uma cartonagem? Não era nada. Então, eu fui descobrindo a ser empresária muito nova, sem ter tido ninguém dentro da minha família como empresário, mas eu comecei a buscar isso e eu consegui, já naquela época, eu criava peças, eu criava o mundo da cartonagem, eu fazia personalizado para um alto luxo, eu tinha representantes e eu era sozinha. E aí eu fui montando uma empresa e eu fui buscando pessoas que pudessem me ajudar e realmente tive uma empresa com vários funcionários dentro desse segmento. Neste mundo, eu já pagava, já tinha a minha segunda filha, já tinha a Juliana, e eu já pagava, assim, eu já ajudava muito dentro do meu lar, e as minhas filhas estudaram sempre em escola particular, e eu e meu ex-marido tínhamos a nossa casa, então, prestação. Então, existia um mundo, uma despesa mensal muito forte. E essa despesa mensal não deixava assim, eu não vivia a vida, né? Porque eu só trabalhava e ganhava e pagava, trabalhava, ganhava e pagava, até que em um certo momento o meu ex-marido ele me incentivou a entrar na carreira imobiliária, no ramo imobiliário, nesse setor. E eu tive muita resistência, porque como ele trabalhava nesse mercado, esse mercado ele traz para a família, você ficar, naquela época, você ficava muito sem parceiro, então eu sempre me via sozinha com as meninas, a gente saía para ir num parque e tal, e eu sempre estava com as meninas, estava junto com as meninas, trabalhando, cuidando das meninas na casa e esse lado financeiro. E aí eu fui trabalhar no setor imobiliário. Quando eu trabalhei numa grande empresa, comecei do zero, como corretora, realmente eu não sabia absolutamente nada, e dentro desse mercado, uma empresa renomada no mercado, e dentro desse setor, como eu sempre trabalhei com vendas, então acho que essa veia da venda, ela vem muito do lado da minha mãe. Eu sou filha, meu pai era portuguesa, minha mãe mineira, ela tinha muito esse lado de comerciante na veia. E eu via a minha mãe, né, fazendo as coisas e vendia, e isso daí me encantava. Aí eu assumi esse papel, e dentro dessa minha carreira, onde eu fui empresária, eu vendia todos os dias, né? Eu vendia a minha imagem, eu vendia o meu produto, eu vendia o meu serviço, e aí no setor imobiliário, para mim não foi muito difícil. Mas logo que eu comecei, era outro mundo. Então, eu deixava as minhas filhas em casa, eu saía como corretora. Um dos pontos que me atraiu foi realmente você trabalhar um meio período, outro meio período tinha que fazer prospecção. E o final de semana, dentro do mercado imobiliário, a gente trabalhava muito de sábado e domingo. E na época, meu irmão me falou: Fátima, você pode ir, que eu vou cuidar das meninas para você. E ele com a minha cunhada foi um apoio dentro da minha carreira profissional, porque realmente sem eles eu não teria esse incentivo de poder trabalhar e deixar as minhas filhas com alguém que eu confiasse, porque meu ex-marido também trabalhava aos finais de semana.
E aí eu fui. Quando eu ganhei a minha primeira comissão, eu falei, uau! Porque qual que era o investimento, né? Eu tinha o lado de empresária, que você empresária no Brasil é uma loucura. Então, você tem uma série de compromissos, tem funcionários tal. Quando você vai ver qual que é a sua receita, a receita ela é mínima. E na corretagem, o investimento, qual que era? Era eu, minha dedicação, a condução e a alimentação. Quando eu vi o meu primeiro cheque, eu falei, meu Deus, realmente é por aqui que eu vou ficar. E em cima disso, aí eu percebi que eu podia conquistar muita coisa através da corretagem e me dedicava, como você presenciou, muito à profissão. Porque a grande realidade é assim, nada acontece por acaso e nada acontece na vida da gente sem você trabalhar muito e se dedicar. Então, eu realmente era uma pessoa muito dedicada, eu estudava muito, eu não tinha muito senso de localização, e estudava guia, estudava as regiões, e estava sempre, eu me motivava, eu buscava as informações. E nisso, realmente, fui crescendo. Logo, me tornei uma supervisora dentro da empresa. Depois, na sequência, já fui uma gerente de vendas. E realmente, a minha carreira ela foi muito forte. E eu comecei numa época que praticamente não tinha mulheres. Era um mundo de muitos homens, e isso fazia com que nós mulheres, cada dia era um desafio, né? Porque era realmente um meio muito machista, e já o mundo empresarial e esse mundo, qualquer mundo dos negócios, você vê que existe isso emperrado. E para a mulher não é fácil. Para a gente, para você poder conquistar algo, você tem, na realidade, que ser muito melhor e fazer muito mais que o outro sexo. Então, você tem que provar mais. E para você fazer isso, você tem que trabalhar mais, não tenha dúvida. E graças a Deus eu tive muito sucesso. E como era a minha casa? Cada dia que eu ia buscando, ia melhorando, ia trazendo uma fatia melhor para casa financeira, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é um lado que você pode também contribuir para se afastar do seu marido, né? Porque você vai criando um lado talvez de acomodação. E isso é um perigo. Então, hoje, como uma pessoa mais velha, porque você tem muita coisa que envolve no processo. Conto tudo ou não conto tudo? Eu sou uma pessoa muito clara, muito aberta, muito sincera, e eu nunca trabalhei com um lado que seja um lado oculto. Então, na minha casa, a conta era conjunto, era tudo conjunto. Então, não tinha um lado assim, olha, eu estou ganhando isso, eu vou esconder. Porque era ali, era para dentro de casa, para pagar as contas, prestação da casa, a escola das meninas, os passeios que elas tinham. E o nosso lazer? Existia. Não existia um lazer. Tá? Aí, o que aconteceu de fato novo na minha vida? Nós compramos um terreno, na época era um terreno em Peruíbe, e a gente começou a construir uma casa. E a Juliana, ela participou muito da história de Peruíbe, né, Ju? Sim. Então, muitas risadas, muitos encontros, e a minha vida era tão insana que eu pegava o carro, eu levava as meninas com as amigas para Peruíbe, deixava uma pessoa responsável com elas, eu subia, vinha de manhãzinha, trabalhava, rodava os plantões e à noite eu voltava para a praia. Uhum. Né? Então, por isso que a Juliana ela tem essa figura, porque nem eu sei como eu fazia, tudo aquilo que eu fazia, porque até hoje eu falo, nossa, eu ia para a praia, voltava, trabalhava, voltava à noite, aí de manhã trabalhava, ia pegar as minas, então uma coisa que até você fala, poxa vida, como que eu conseguia fazer tudo isso? Mas isso tinha um propósito, que eu nunca me afastei das minhas filhas.
Eu queria saber com quem elas andavam, o que elas faziam, o que elas bebiam, sabe? O relacionamento, e eu sempre busquei trazer as amizades das minhas filhas para ir na minha casa, para poder estar acompanhando todo esse convívio delas, né? E aí você cresce junto, porque também eu era muito nova, né? Então a gente tinha, assim, uma comunicação muito boa, eu tive uma amizade muito forte com as amigas das minhas filhas e acompanhei muito de perto o estudo delas e com quem elas andavam. Então essa era uma preocupação, embora eu trabalhasse tanto, eu conseguia, até investigadora eu era, né, Ju? Exatamente. Eu acho que é importante trazer aqui, né, a Fátima. Eu convidei a Fátima quando eu fui idealizar esse projeto, porque a Fátima, ela é mãe de uma das minhas melhores amigas e a gente cresceu juntos, assim, é uma amiga minha de infância. E a Casa de Peruíbe fez muito parte da minha adolescência também. E a Fátima, eu pude acompanhar. Eu conheci a Fátima casada e acompanhei todo o processo, né, dela se separando, como que ela pôde se reinventar a partir disso, e que inclusive foi uma grande referência para mim quando eu pensei em me separar, porque a gente fica com muito medo, né, de, sei lá, porque a gente tem essa imagem, né, um pouco estigmatizada da mulher que fica um pouco à margem socialmente, né? Então, então você foi uma figura assim muito forte, de muita força para mim. E aí, Fátima, assim, qual momento assim disso tudo que você pensou em separar, viu que, né, aquela relação já não fazia mais sentido? Na realidade, a relação ela é boa quando não existe agressão. E às vezes essa agressão ela não é uma agressão física, ela pode ser uma agressão de palavras, a sua autoestima, né? Você tem um contexto muito forte dentro esse emocional, que você sai de casa de manhã, teve um relacionamento tóxico, onde existe uma agressão, embora oculta, mas não oculta, porque essa agressão ela faz mal para você, né? São palavras que te magoam, são palavras que te deixam para baixo. E você tem que ser forte e sair de casa. Não, eu vou porque eu tenho um mundo lá fora que me espera. São pessoas que também dependem de mim no meu trabalho. Na ocasião, eu já atuava muito como gerente. E eu tenho que levar uma palavra sabe, de algo melhor para eles. Então, na minha vida, eu sempre tive um lado meu muito pessoal mesmo, muito familiar, que na realidade quem participava desse lado eram as amigas das minhas filhas, né? Muito conviviam comigo naquela parte íntima e muitas vezes a gente saía, quando voltava, cara feia, né? Aquele lado que realmente você é aquele negócio do copo cheio. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E aí, dentro do meu lado profissional também, eu fui crescendo profissionalmente, fui ser diretora de vendas dessa grande empresa. Depois, eu atuei como diretora de vendas do departamento e sempre com uma responsabilidade muito grande de gente. E você começa a perceber que a vida lá fora não é assim. Tem muita gente que é muito mais respeitada e que faz menos do que você faz e você não é valorizada. Então, essa palavra que é uma palavra tão pequena, mas qual é o valor que eu tenho dentro do meu casamento? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Em que valor, em que espaço que eu ocupo? O que acontece dentro das quatro paredes? Qual é o meu lugar? E qual que é a valorização que eu tenho? E isso, para mim, é claro, você tomar uma decisão de se separar. Eu fiquei casada, gente, 26 anos. Aí as pessoas, né? Nossa, na época, Fátima, o seu casamento não deu certo?
E o meu Deus, meu casamento deu muito certo, porque eu fiquei casada 26 anos, né? É uma vida. Então, quando eu me separei, eu tinha 44 anos. Uhum. 44 anos foi quando eu me separei. Então, hoje, 44 anos, né? É uma pessoa, né, jovem, né? Você está no início de tudo. E só que quando eu me separei, eu já tinha vivido 26 anos de casamento. Então, foi uma conscientização muito forte. E o que mais, assim, me pegava no meu casamento é realmente chegar em casa e ver aquela cara feia, sabe? Podia até não falar nada, mas o mau humor. E isso vai te consumindo de uma forma que você tem uma hora que você se conscientiza e você fala, não quero mais. O que a gente estava até falando antes de começar o podcast, né? O quanto que a casa ela passa a ser um ambiente desagradável para a gente retornar no final do dia e não um lugar, né, de prazer. Exatamente. Se torna um lugar oposto, né? Eu queria até te perguntar, quando você fala dessas violências, né, até um pouco sutil, às vezes mais na palavra, não física, você acha que se acentua quando você começa a crescer profissionalmente? Sim. Não tenha dúvida, porque embora principalmente quando você traz dinheiro para um único pote, né, e você vai despontando profissionalmente, querendo ou não, tem um lado que a gente nunca sabe, né? Pode ser que o outro lado da pessoa também queira despontar junto com você, que isso que seria o ideal, né? E às vezes a pessoa não quer. E você vai, você tenta, e você faz, e você empurra, e a pessoa não quer, né? Então, claro, eu estou falando da minha vida, então cada um tem a sua vida, o seu dia a dia. E no meu caso, realmente, eu tinha uma sobrecarga financeira muito grande. E teve uma hora que eu falei, poxa vida, mas por que eu tenho que fazer isso? Qual que é o meu objetivo? Porque tem uma hora no casamento que o amor já não existe mais, né? Porque a gente tem que ser realista. Quando acabou o amor dentro do meu relacionamento? Gente, amor, relacionamento se cuida com carinho. É uma planta que você tem que regar todos os dias. E se não está mais funcionando, tem uma hora que você fala, para que eu estou fazendo isso? Se eu tenho que fazer isso todo dia, eu faço eu com as minhas filhas. Eu não tenho mais o porquê. Tanto é que eu decidi, tentei ainda mais uma vez, não deu certo. E aí, realmente, quando foi a gota d'água, eu já tinha alugado um apartamento. E eu fui para esse apartamento, eu não me lembro muito bem se era o dia do meu aniversário, se não era, mas eu me lembro muito que a gente foi minha cunhada, minha sobrinha, que é uma filha também, né? Filha do meu irmão. E aí foi um aniversário, e na realidade eu não me lembro exatamente. É uma coisa que apaga um pouco da vida da gente. Se você falar, Fátima, qual foi a data da sua separação? Não lembro. E não tem uns apagões na vida da gente que a gente não acaba não se recordando. Mas foi um aniversário, eu não tinha prato, não tinha talher, não tinha gato, nós não tínhamos absolutamente nada. Então, compramos o bolo, aí pratinho, tudo de plástico, e comemoramos o parabéns, e foi maravilhoso. E a partir dali, você sofre. Porque é óbvio, né, gente? Você convive com uma pessoa. No meu caso, foram 26 anos, mas que seja o tempo que for. Quando você se separa, é doloroso, é doído para ambas as partes, né? Eu acredito que para os dois lados. E a sua rotina muda. Uhum. Muda totalmente. Então, o que é mais doído realmente é a rotina. Então, isso daí é onde você tem que se reinventar.
vai existir ali muitos momentos do vazio, que você cai naquele vazio, mas você tem que ocupar a sua cabeça e falar, não, eu não posso ficar aqui. Então, graças a Deus, a minha profissão, ela me ajudou muito, porque como ela é uma profissão que eu tenho muitos contatos e você está sempre conversando, isso preenche muito o seu dia a dia, e a sua noite também. Então, isso faz total diferença. Então, você tem que buscar como que eu vou preencher esse dia a dia, essa rotina, né? Como é que eu vou preencher isso? O que que eu vou fazer? Um curso de dança, uma natação, um encontro com os amigos, sabe? Algo que tem que te fazer bem. Porque só isso que vai te tirar daquele relacionamento e vai ocupando a sua cabeça, porque, gente, é aquilo, a rotina é dura, né? E Uhum. quando não existe mais o tal do o amor, que a plantinha lá ela não está sendo regada, quais são os benefícios que você traz desse relacionamento? Uhum. Então é isso. Uhum. Não, é uma pergunta super importante, né? Uma questão super importante na relação, e eu acho super importante quando você traz isso, né? De se separar, ir para uma casa onde não tinha nada, porque é a realidade de muitas mulheres, né? De não ter nada e poder construir algo a partir daí, que é possível, né? Eu queria te perguntar, porque quando você se separou, né? Você não estava no, no ponto da carreira que você se encontra hoje, né? Acho que você cresceu muito ao longo desses anos depois de separada. E eu queria te perguntar você acha que qual foi o maior impacto emocional e financeiro daquele momento? Quando eu me separei, primeiro que teve esse impacto mesmo de você não ter nada. E uma das coisas que a gente fez foi cada uma das meninas, nós pegamos as nossas roupas, e aí depois eu fui buscar livros, mas só mesmo as nossas coisas e documentos, e eu comecei mesmo, e eu não importei, sabe? Eu até falava para as meninas, eu falei assim, olha, vamos, a gente vai começar, vai ter tudo novo aqui em casa, vai ser super gostoso, vamos comprar tudo novo. E aí a gente, claro, na época não consegui comprar tudo de uma vez, mas as coisas básicas eu comprei, e a partir dali foi eu comecei a sentir que eu era eu. E eu acho que esse eu, ele começou a me contaminar e começou a trazer só coisas boas, onde a minha carreira realmente ela deslanchou. Uhum. E o meu pensamento, sempre eu fui uma pessoa muito positiva e sempre busquei muita inovação, muita coisa nova. E a partir daí, uma coisa que compensou muito foi começar a viajar. A gente não viajava, a gente não só ia para a praia, né? Mas aí, quando você tem um imóvel, que esse imóvel ele está numa praia, um imóvel de lazer, você só ia para esse local. Então eu comecei realmente a pegar as meninas, a gente começou a sair, comecei a frequentar alguns lugares com elas, e como eu não tinha um relacionamento de amigos fora do meu casamento, eu ficava, meu, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque eu estava totalmente perdida. Eu não Uhum. tinha amigos de sair, por exemplo, quando você tem casais que saem, que comem pizza, eu não tinha isso. Então eu falei, o que que eu vou fazer? Bem, eu peguei o galho que eu podia segurar, que eram as amizades que as minhas filhas tinham. E eram vocês, né? E a Uhum. gente saía realmente, eu participei de alguns eventos, aniversários, e isso tudo foi me mostrando um lado da vida que eu não tinha que chegar na minha casa e encontrar alguém mal-humorado. Então, e engraçado, né? Nunca cheguei muito tarde na minha casa, eu nunca fui da noite, eu sempre fui do dia, mas esse lado de só você, de você poder chegar em casa e você tá bem com as suas filhas, dá risada, sabe? Aí, isso
contribuiu muito para o meu crescimento profissional. Contribuiu demais. E logo eu consegui perceber que eu conseguia viajar para fora do país. Então, eu fiz uma primeira viagem, nunca me esqueço, eu nunca havia feito um voo internacional, e aí a minha primeira viagem foi com a Luana, a Juliana, uma amiga do trabalho, e aí nós fomos para a Argentina. E, nossa, aquilo foi maravilhoso, porque imagina você nunca ter saído fora do país, e aí nós ficamos lá no aeroporto internacional, e é aquilo, né? Quase perdi o voo, já encantada com as maquiagens, coisas que eu nunca tinha visto. E aí nós saímos correndo, desesperada, que estava perdendo o voo. E foi uma experiência incrível, foi muito bom. E a partir daí, depois, no ano seguinte, acho que fui para Nova York, e quando eu fui até Nova York, eu falei, puxa, eu vou trazer minhas filhas aqui. E aí eu voltei, e eu falava para as meninas, não, porque nós vamos para Nova York, nós vamos para Nova York. E aquele pensamento positivo, ele sempre trouxe o lado financeiro, porque realmente eu ia para Nova York. Porque eu trabalhava tanto e eu economizava tanto, eu nunca fui uma pessoa, também sempre fui uma pessoa, eu tive sempre tive muito controle financeiro. Né? E esse controle financeiro, acho que ele é fundamental para você poder fazer as coisas que você quer. Né? Então você tem, eu vou ganhar dinheiro, então aí eu me separei, eu tive uma ascensão profissional, mas dentro dessa ascensão profissional eu tive um controle financeiro muito forte. E sempre tive esse controle financeiro. Então as coisas elas aconteciam por quê? Porque eu economizava. Então, de repente, economizava em coisas de marca, de luxo, para poder proporcionar para as meninas viagens. Então, nós fomos para Nova York, ficamos uma semana em Nova York, não, foi naquela época que era 15 de novembro, em uma semana, nossa, foi uma das viagens mais fantásticas da minha vida. Foi maravilhoso. Depois, não, nós vamos para Disney. E aí você não se contenta mais só com aquela casa da praia. Você vai buscando o mundo. E profissionalmente também você vai trazendo isso. Então, o que eu falo, né, numa separação que é importante em primeiro lugar, aquela plantinha que ela tem que ser regada, quem vai regá-la é você. Não confie nos outros. A gente tem que sair de um relacionamento confiando na gente. E aí eu vi você, eu tenho várias amigas das minhas filhas se separaram e o que eu posso perceber é que lá, por trás daquela mulher, existe uma pessoa que às vezes você não sabe que você pode. Mas pelo fato de você acreditar em você cria, porque mulher é fogo, né? Mãe ainda nós temos aquele dom e a habilidade de ser leoas, guerreiras. E quando você se sente sozinha, com filhos embaixo das asas, aí é que você se fortalece e aquilo traz uma força de conquistar que só a gente que passou por isso e que teve essa coragem, sabe, e que conseguiu galgar esses obstáculos degrau a degrau, que você olha para trás e fala, nossa, mas que estrada, que coisa linda, e você motiva outras mulheres. Então, eu participei da infância das minhas filhas, da adolescência com vocês, e eu vejo hoje que para muitas de vocês aquela minha separação, ela de repente ela marcou. E isso daí, eu sou muito grata à vida, e eu sou muito grata a Deus por ter permitido e ter me ajudado em primeiro lugar, a ser mulher, a acreditar no que a gente é capaz, ter coragem de se desafiar todos os dias. Então, isso eu acho que é muito importante. E aí você vai deixando um legado.
O que você diria para quem está nessa fase e ainda depende financeiramente do parceiro? Olha, o que eu vejo primeiro é que, lembra que eu falei que você tem que ter um propósito. Primeiro você tem que se programar e ter um propósito na sua vida. O que, pensei, se eu hoje não estiver casada, o que eu vou fazer na minha vida? Porque o dinheiro nunca é seu. Então você tem que fazer se programar, estudar, fazer alguma coisa, entrar em algum lugar, sabe? Alguma coisa que vai te sustentar, porque, pelo amor de Deus, você se separar, não tem nenhuma renda e não tem absolutamente nada, com 2 filhos embaixo do braço, o que vai acontecer? Nada, né? Então, é bem assim. Então, você tem que fazer uma programação de como você vai ganhar dinheiro e acreditar em você. E já começar a testar isso no relacionamento que você está. Para poder ir desmamando, gente. Uma separação é um desmame. Eu acho que é muito esse negócio do desmame, né? Porque primeiro você tem um relacionamento que ele acaba, e aí vem a parte tóxica da convivência, que é uma coisa muito ruim, e aí o copo vai enchendo. Pô, e você vai olhar tudo isso, não vai fazer nada? Não vai se programar? Então você não quer se separar. Aí você tem que continuar na situação que você está. Porque como que você vai sustentar? Então, é muito isso. Então, primeiro, você tem que se programar, ver qual que é o seu propósito, testar e ir trabalhando. E aí, na hora certa, você tem que falar, olha, que acabou, acabou, e eu acredito em mim. E a vida, e vai encarar a vida. Mas você tem que ter um pé de meia para poder fazer isso, né? Porque senão aquela coragem, ela não vem. Ela acaba não vindo. Então tem todo esse lado que tem que tomar esse cuidado dentro de qualquer causa no relacionamento, para você não sair do relacionamento e totalmente prejudicada. Porque você pode se colocar numa situação muito vulnerável. O que a gente traz aqui no podcast, que não todas as mulheres, né? Assim, claro que todas é muita gente, mas não é toda mulher que consegue se separar, porque depende, sim, financeiramente. Eu não acho que seja impossível a pessoa sair dessa relação, mas talvez ela leve mais tempo, porque a separação, ela exige uma certa organização, né? Você precisa se organizar para se separar, especialmente quando você tem filhos. Exatamente, é isso Se você mesmo. não se organiza, porque nem sempre dá para se organizar, né? Principalmente em casos de violência. Mas há uma possibilidade de você ficar num lugar mais vulnerável, né? E que, mesmo que você vá para o Estado, né, entre num processo litigioso, não é o seu próprio tempo e nem sempre é no tempo da demanda das crianças, porque demora. Então, é isso que você trouxe, né? É um desmame mesmo, né? E quando a pessoa tem, porque quando eu me separei, as minhas filhas eram adultas. Né? Eu já tinha passado por muito, e muitas vezes eu quis me separar. Muitas vezes. Mas eu achava que também não estava preparada. Né? E você está naquela rotina, naquele dia a dia, e o dinheiro vai entrando, você vai pagando. Então, eu falei, não, deixa, vamos cuidando no dia a dia, porque existe um momento que acaba, tem um limite mesmo, que foi quando aconteceu comigo. Então, tem que tomar muita cautela, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você tem os filhos pequenos. Agora, você tem agressões, né, violência dentro de casa, é melhor eu me separar ou o meu filho veja e conviva com isso? Tem muitas situações, né, Juliana? Então, realmente, eu acho que é muito delicado. E cada situação é uma situação diferente da outra. Porque cada ser, cada pessoa é diferente do outro. Sim, eu sempre trago aqui, sempre no caso a caso, né? O que você acha, né, que a sua autonomia financeira, ela mudou a forma... Como que a sua autonomia financeira mudou a forma de se posicionar no trabalho, em casa e até nas relações pessoais?
Na realidade, autonomia financeira é aquilo que você acredita que você pode pagar suas contas, as contas da você tem tudo aquilo. Mas como eu falei para você, né? Eu sempre fui uma pessoa muito econômica. Então, dentro dessa minha autonomia financeira, eu sempre deixava uma fatia para poder realmente ter um lazer diferente. Porque como eu não tive, porque, gente, é assim, eu não tive lazer quando eu era criança, quando eu era adolescente, porque os meus pais, realmente, meu pai era português, minha mãe mineira, então muito rígido, uma educação muito rígida, e eu casei com 18 anos. Uhum. Quando eu casei com 18 anos, que talvez eu ia começar a ter um lazer, coisas diferentes, eu engravidei de filho e aí pronto. Então, quando que eu fui ter essa maturidade de lazer, né, um lazer mais consciente, mais gostoso, foi realmente quando eu, com essa autonomia, com economia. Porque não adianta, a corretagem ela é assim, você dorme pobre e pode acordar rico. E quando você acorda rico, se você se sentir como rico, você está perdido. Por que que você está perdido? Porque você vai gastar com o que não precisa. Então você tem que estar rico consciente, pagando o que precisa ser pago e deixar uma parte para você cuidar do seu futuro, para mudar de carro, para comprar um imóvel. E, querendo ou não, dentro desse lado financeiro, o que aconteceu? Eu, eu consegui muita coisa que eu nem imaginava que eu fosse ter. E aí depois eu falo daquela minha outra virada na vida, né? Que eu tive uma outra virada na minha vida, e aí depois mais para frente a gente comenta sobre isso. Legal. E quais os valores que você acredita ter transmitido para suas filhas? Assim, especialmente falando nessa vida após a separação. Olha, na realidade, uma coisa que eu vejo que eu deixo muito, né, por onde eu passo, para as minhas filhas, para minha família, primeiro, ser uma pessoa correta, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Então, você ser correto consigo, com os outros, o que é seu, o que é meu, isso é o primeiro princípio básico da minha vida, ser honesto. Esse é um valor que eu não abro mão dele. Segundo, é realmente o valor da credibilidade, né, da confiança, do que você é. Então, você ser uma pessoa que você se merece. Então, esse valor eu consegui passar para as minhas filhas, acho que portanto, né, que você via que eu trabalhava muito e ainda eu acho que eu trabalho, mas tudo tem o seu lado da compensação. Então, esse valor de acreditar em você, eu acho que é o que a gente precisa em primeira mão, porque você não vai cair em depressão, você vai se reinventar no momento que for necessário, você vai chegar no elevador, você vai conversar com quem está entrando, sabe? Você se solta, você vive uma vida leve. Então, viver essa vida leve é muito importante. Então, acho que esse é um dos princípios básicos que eu passei para elas. E elas também estão passando para os filhos delas. Muito bom. E Fátima, a gente chegou, né? Acho que você já falou bastante, mas a gente chegou num bloco que é se existe vida após a separação, né? Você acha que existe vida após a separação? Existe inclusive a fase que você pode namorar, você pode... eu tenho hoje um relacionamento, esse relacionamento tem mais de 10 anos, nós, por opção, cada um mora no seu apartamento, então eu acho que esse tipo de relacionamento é muito bom também. Cada um tem a sua vida, as suas dívidas, a gente passeia juntos, a gente
janta. Então, nós temos uma vida muito boa, é uma vida de admiração. Então, essa vida ela é muito legal e uma vida de respeito, né? Então, respeitar-se, o ponto do respeito é fundamental. Então, ele respeita a minha família, eu respeito a dele, respeito o momento dele, ele respeita meu momento também, porque muitas vezes eu chego em casa e não estou a fim de falar com ninguém. E isso tem que ser respeitado. É o limite dos outros, né? É o limite do seu vizinho que não pode estacionar o carro na garagem dele, porque ele tem lá uma placa desse tamanho, não estaciona aqui. Aí você vai lá e estaciona. Aí o que vai acontecer? A gente já sabe qual é o final da história. Então, no relacionamento, você respeitar o outro é fundamental. Então, e como que é isso, assim? Como que você vai pensando, né, e percebendo isso de cada um ter o seu apartamento, cada um ter sua casa, seu espaço? Como é normal. Você não chegou em algum momento pensar Não. em morar juntos? Então, nós entramos num acordo, já até pensamos em morar juntos, mas a gente também, como nós somos maduros, né? Cada um tem os seus vícios, os seus hábitos, tudo. Esse lado de se respeitar, como eu trabalho, ele também. Então, eu acho muito interessante, nós chegamos nesse comum acordo. Então, nós viajamos juntos, a gente se vê todo dia, a gente está junto, mas com respeito também de cada um ter a sua liberdade. Às vezes ele fala assim, Fátima, eu vou jantar com os meus amigos. Eu, poxa, que legal. Poxa, não tem que ficar desconfiando, porque quando você começa com o desconfiar, com aquele lado do, não, ele falou que vai jantar, mas será que ele vai? Puxa, acabou, hein? O relacionamento não vai dar certo. É que eu acho engraçado, né? Porque, assim, eu acho muito legal, acho genial que vocês moram em apartamentos separados, mas é engraçado, porque eu acho que chegaram uma solução boa aí, né? Porque vocês moram no mesmo prédio, mas cada um no seu apartamento. A gente mora no mesmo prédio, então às vezes eu subo, desço, faço não sei o quê, é muito interessante, sabe? Mas nós chegamos nesse acordo. Como nós poderíamos ter chegado? Não sei se daqui a 10 anos nós vamos estar juntos, né? Morar juntos. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Eu vejo que a vida é uma caixinha de surpresa. Eu, aos 60 anos, resolvi, depois de 31 anos de empresa como diretora, né, no departamento de lançamentos, virar a chave e tentar algo novo na minha vida, e comecei tudo de novo, mas como, é claro, 31 anos de profissão, você acaba deixando um legado muito forte. Então, hoje eu estou nesse mesmo desafio, mas eu falei, poxa vida, se eu não tentar um momento novo na minha vida, um momento profissional, quando eu vou tentar, né? Porque com essa idade eu vou tentar com quanto? Tudo bem que as pessoas hoje vivem mais, você tem um outro estilo de vida, mas quando que eu vou pensar? Quando eu vou mudar? Afinal, tem que ser agora, e aí eu estou me reinventando, estou feliz. É engraçado isso, como cada mudança, porque são mudanças pesadas, né? São mudanças fáceis. Você 31 anos, gente, é mais que meu casamento. Fiquei 26 anos casada, né? Então, você vê que os meus ciclos são ciclos grandes, né? Quando eu me separei, eu tive que acreditar em mim, porque não é fácil para você também sair de uma empresa 31 anos como autônoma, né? Porque eu era autônoma, embora como diretora, tudo, mas eu fiz o nome e tudo. Para eu conseguir sair, como eu sou uma pessoa muito, né, de ficar dentro de uma mesma situação, o que aconteceu comigo? Foi um desmame também. Eu passei por um luto, mas é a mesma coisa que um casamento. Então, tudo que você tem por uma permanência muito grande, a gente percebe que os ciclos, né, ou as etapas, se você não trabalhar com aquele propósito, com as etapas, ter a paciência,
passar pelo luto, você não evolui. Esquecer o passado, o que você fazia e traçar um caminho novo, as coisas não fluem. Então, eu vejo muito isso e todo momento está presente na minha vida, acreditar e nesse montar a organização, né, do que você vai fazer. É porque, como você trouxe, essas relações, especialmente essas relações muito longas, ela faz parte, né? Ela vai nos constituindo também quem nós somos, né? Sim. Elas marcam, né? Embora você já tenha se separado há muito tempo, mas são marcas, né? Tem algo que vai marcando a nossa história. Então, ficar muitos anos, né? Mais de 30 anos numa empresa, o quanto que ela te constituiu, né? Não só profissionalmente, mas como mulher também. E como eu sou grata, sabe? É engraçado isso. Eu tenho uma gratidão à empresa, um respeito pela empresa, um agradecimento por ter tido essa oportunidade como mulher, sabe? Da empresa ter acreditado no meu trabalho. Então, isso não tem preço. Também foi uma oportunidade. Então, a gente não pode fechar os olhos para as oportunidades, porque a oportunidade ela passa, e se você não pegar, não, eu não vou pegar essa oportunidade, porque, poxa vida, eu tenho que trabalhar mais 2 horas por dia, poxa, mas será que não é ali que vai estar a diferença? Na sua vida? Então, essas oportunidades, a gente tem que pegar e abraçar. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu saí sem eu tinha, óbvio, um propósito que eu queria realmente mudar, mas não saí com nenhum ganho financeiro fixo. Tal. Eu sou do desafio. Então, cada pessoa tem aí, né, a sua característica, e eu gosto mesmo, sabe? Eu me desafio todos os dias, eu acho que isso daí faz parte do meu eu. E isso é legal, sabe? Eu me sinto bem assim. Eu acho que isso é bem importante trazer, né? Que tem algo que é muito característico seu. Acho que você é uma pessoa muito objetiva, muito clara do que você quer, né? E você, sim, é uma pessoa que se move pelo desafio. Você É. estava num ambiente de vendas e um ambiente muito competitivo, né? Então, assim, tem algo que eu acho que é muito seu mesmo, né? É, e hoje eu continuo no ambiente de vendas, super competitivo, porque quando a gente fala desse segmento que a gente demarcou uma região e trabalha nesse mercado de alto luxo, que é o alto luxo no atendimento ao cliente. Então, o que é importante para ele, como nós vamos atendê-lo, mas dentro de uma região mais traçada, né? E eu vejo que o desafio é o mesmo, mas o dia a dia é diferente, né? Então, tudo isso me move e eu sou feliz, eu sou uma pessoa, assim, muito bem resolvida, graças a Deus. E agradeço, né, pela família que eu tenho, os amigos que eu tenho também. Muito, muito bom. E aproveitando que você está trazendo isso, né, da sua trajetória, como é que você vê a Fátima, né, de 18 anos, que casou super cedo, para a Fátima de agora? Olha, como eu vejo, gente, eu era uma menina, nem sabia, né? Eu achava que era uma mulher, e com aquela criança no colo, eu me achava assim o máximo, dona de si. Imagina, hoje eu vejo as meninas de 18, eu falo, nossa, é uma menina, né? Então, é tão legal você perceber que realmente você era uma menina e que a responsabilidade muito cedo, eu já tinha uma responsabilidade anterior, depois do casamento também, essa responsabilidade, ela continuou, mas o que não mudou na Fátima, né? O que não mudou foi o meu jeito de ser, sabe, de estar bem, de estar feliz, eu sou uma pessoa muito otimista, então eu acho que esse otimismo e buscar o novo, que vai realizar algo dentro da minha vida, dentro da minha família, isso eu já tinha, eu sempre tive, e isso não mudou. Então é uma coisa que acho que
quando eu estiver, eu espero que Deus me abençoe, quando eu estiver bem velhinha, isso continue junto comigo, porque é uma coisa que lá atrás, quando eu tinha 18 anos, eu tenho a mesma sede, a mesma vontade, sabe, eu tenho a mesma paixão. É isso, acho que é uma coisa de paixão mesmo. Eu acho, assim, escutando, acho que tem muito isso. Você é muito movida a paixões, né? Eu acho que e pela via do desejo, né? O quanto que você faz uma aposta muito grande nesses projetos que você entra. Né? Dá para ver de uma forma muito clara o quanto que você gosta, né, de atuar aonde você atua, que não é sem desafios, mas que tem algo que que te move, né? Que te brilha os olhos. Né? Então, Mas você sabe, Juliana, você falando isso, uma das coisas que eu vejo que para mim é muito, muito bacana, depois que eu saí dessa grande empresa, e assim, o volume de pessoas que estão bem no mercado e que passaram pelas minhas mãos, que passaram pelas mãos da empresa, e assim, as pessoas gratas, e acho que essa paixão, ela está muito assim, de ver que você pode pegar e transformar a vida de uma pessoa dentro da profissão que você atua. Então, isso não tem preço, porque, como eu falei lá atrás, você pode dormir pobre e acordar rico no dia seguinte, porque a comissão ela acaba sendo uma coisa muito expressiva, mas você tem que trabalhar por isso. Então, aí esse dia a dia, até você chegar lá para receber essa comissão, muita coisa tem que passar em termos de aprendizado. E hoje eu sou grata por ter conquistado aí um legado de muitas pessoas que estão bem, estão na profissão e vão continuar por muitos anos. muito bom. Bom, e para finalizar a nossa entrevista, acho que você já trouxe um pouco, mas queria te escutar o que é se reinventar para você. Olha, na realidade, a reinvenção é realmente motivação e adaptação. Você tem que ter a motivação e ter a habilidade em se adaptar. Porque quando você tem essa reinvenção, você sai do monótono. Você tem um novo momento da sua vida. Mas se você não se adaptar, não vai acontecer nada. Então, as duas coisas, para mim, elas caminham juntas. Eu acho tão bonito porque eu tive, né, o prazer de te acompanhar por muitos anos e de ver como é que você pôde se reinventar a partir da separação, né? Eu pude acompanhar isso muito de perto, suas conquistas, né? Acho que essa independência, autonomia, né, de poder, como você trouxe, dar uma educação melhor, né, de poder também ter escolha em relação aos cuidados mesmo das suas filhas. Né? Não só filhas, agora netos, né? Sim. Mas isso muito bonito. E eu sei também o quanto que a empresa que você trabalhou por muitos anos foi muito importante na sua vida. Mas mesmo assim, né? Você nem precisaria talvez mudar de empresa, que você estava num cargo já muito alto, né? De liderança. Mas mesmo assim, eu acho que de se colocar, né? De se reinventar. Há sempre tempos, né? De recomeçar. Muito bonito. Eu acho que para mim é uma motivação, né? E naquele momento, eu estava precisando dessa virada, porque eu falei, poxa, será? Né? Como vai ser? E para mim foi muito bom. Para mim, como pessoa, nada é fácil. Nada é fácil, né? Porque querendo ou não, quando você está tantos anos numa empresa, você tem uma acomodação, você está acostumada, você sabe tudo como funciona, o que você pode melhorar, o que você não pode melhorar. E essa mudança para mim foi muito legal na minha vida. Foi muito boa mesmo. É importante. Que bom. Fátima, queria muito, muito agradecer. Acho que o seu relato, a sua entrevista, ela vai ajudar muitas mulheres, né? Principalmente as mulheres que têm muito medo de se separar. E acho que você vai trazendo um relato muito importante de que é possível,
né? Como você trouxe, de poder se organizar, né? E que tem, sim, suas dificuldades, mas o quanto é importante a gente poder um tanto acreditar na gente e ter coragem, né? Porque eu acho que se não tiver coragem é realmente muito difícil mesmo sair de uma relação. E queria também aproveitar, né? Se você quiser deixar seu contato para quem quiser falar com você, sei lá, queira comprar um apartamento. Então, Juliana, para mim é uma honra estar aqui contigo, principalmente para uma menina que eu vi crescer. Então, é importante. E o meu contato, meu nome é Fátima Rodrigues. Quem quiser falar comigo, meu telefone é 11 97542 4611. Eu fico à disposição e obrigada. Muito obrigada. Queria deixar também, agradecer quem nos escutou até aqui. Muito obrigada por ter ficado até o final do episódio. Eu vou deixar aqui também minhas redes sociais, @juliana.quimina. Se vocês puderem escrever e comentar o que vocês estão achando, vai ser muito legal. E também, para quem quiser sugerir temas, estamos abertos. E se você, novamente faço convite, passou por uma separação e pôde se reinventar a partir disso, também pode nos escrever, porque quem sabe você será a próxima a dividir e compartilhar essa sua história. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.